Oi pessoal, bom dia! Hoje eu resolvi utilizar esse recurso do vídeo para registrar o resumo das nossas duas últimas aulas. Então, no nosso sexto encontro, a gente falou de concentração. Dharana é a palavra em sânscrito utilizada para descrever a concentração. E esse conceito de concentração, ele é próximo, né, para a gente, é um conceito fácil da gente absorver. Concentração é quando a gente consegue estabilizar a atenção da nossa mente. Quando a gente tira a nossa mente desse vai e vem de pensamentos. Então isso acontece, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, quando a gente está aprendendo a tocar um instrumento. A gente consegue focar a nossa atenção absolutamente nesse objeto do aprendizado, né? Ou numa leitura também, por exemplo. Então é simples, né, de compreender esse conceito. E a gente tem que ter ele em mente para entender que ele é um passo que antecede a meditação, que foi o tema então do nosso sétimo encontro. E a gente falou sobre dhyana, que é a palavra em sânscrito que descreve a meditação. Então, para falar de meditação, eu vou utilizar aqui o nosso quadrinho, que a gente usou também na nossa aula de forma bem didática. E vamos lá. Então, como a gente viu no nosso último encontro, a meditação é essa chave, né, que separa mentes comuns de mentes extraordinárias. Então, não à toa, né, ela vem sendo descoberta e utilizada e popularmente mais conhecida, né, do que há 5, 10 anos atrás. E a gente vê também muitas empresas, né, e muitos empreendedores e empresários de sucesso utilizando a meditação como uma ferramenta de acessar essas nossas capacidades, né, de ter uma mente extraordinária, de criar a vida, né, que a gente quer para a gente. Então a meditação ela nos dá esse poder de criar o que a gente quiser criar, né? de utilizar todo o nosso potencial da nossa mente de forma mais consciente. E a gente viu que todos esses passos, né, que a gente vem trabalhando e aprendendo no nosso programa, esses 8 passos desse caminho do yoga, quando a gente começa a praticar e trazê-los para as nossas vidas, né, a gente alcança essa mente meditativa naturalmente, né? A Ashtanga Yoga é esse caminho de 8 etapas do yoga. Então, quando a gente pratica essas 8 etapas, né, naturalmente a gente alcança essa mente meditativa. A gente viu também no nosso encontro que é fundamental para a gente entender meditação, que a gente entenda melhor sobre o conceito de ego, né? A gente estuda e a gente também, o conceito de ego ele se popularizou, né? Ele veio da psicologia, mas ele é um conceito mais comum hoje em dia. Para entender ele, eu gosto de fazer a seguinte pergunta, né? Quem é você? E quando eu faço essa pergunta para você, geralmente a resposta que vem é: meu nome é tal, eu tenho tantos anos, eu nasci em tal lugar, eu moro em tal lugar, a minha família é assim, minha família é assado, e meu trabalho é esse, enfim. A gente constrói, né, um arcabouço de coisas que nos denominam, que isso significa que eu sou isso. E dentro desse grande balaio, né, também estão todos os conceitos e adjetivos que nós fomos recebendo ao longo da vida, inclusive desde o útero das nossas mães. Então a gente pega isso tudo e a gente diz que essa sou eu. E o processo de meditação é justamente a compreensão do caminho inverso, né, dessa construção. É a desconstrução desse ego. Quando a gente vai desconstruindo o nosso ego e a gente vai compreendendo, né, o que é verdadeiramente a nossa essência. Porque a nossa essência não é nada disso, né, daquilo que a gente denomina como meu. Todos nós, na nossa essência, somos seres divinos, que sim, lidamos com tudo isso, né, que a gente traz aqui dentro, mas quando a gente está mais conectado e mais próximo da nossa essência, a gente consegue lidar com todas essas coisas de forma mais saudável. E outra coisa que acontece, né, que eu trouxe aqui para vocês,
quando a gente começa a lidar com tudo isso, né, que eu acho que é eu, que eu descubro que não sou eu na verdade, quando eu trago mais leveza e consciência para essas relações, acontece uma mágica, né, que é a liberação do sofrimento. Eu vou diminuindo o sofrimento, eu vou reduzindo e eu vou eliminando o sofrimento da minha vida. Porque na sua essência, o sofrimento, ele acontece nas nossas vidas quando alguma coisa desse nosso balaio é ameaçada. Quando alguém quer sair, né, disso que eu chamo de o meu marido, a minha mulher, o meu emprego. Quando a gente perde alguma dessas estruturas, a gente sofre. Então, com o cultivo de uma mente meditativa e com a consequente aproximação da nossa essência, acontece essa mágica da liberação do sofrimento. É um processo, é um caminho. E para ilustrar também sobre a meditação, eu quis trazer um desenho e eu pedi para vocês e peço novamente que imaginem que isso aqui é uma vaquinha. E a gente tem então uma vaquinha e aqui a comida da vaquinha. Essa história é boa para a gente fixar, ela é simples, mas ajuda a gente a guardar esse conceito. Então, no pasto que essa vaquinha morava, tinha algumas árvores, restaram lá algumas poucas árvores, mas que eram obstáculos para que ela chegasse na comida dela. Então, naturalmente, ela foi buscando um caminho para se desviar desses obstáculos e chegar na comida dela. E diariamente ela fazia isso. E esse caminho foi ficando marcado, né? Foi ficando traçado no pasto. E um belo dia o fazendeiro chegou lá e cortou as árvores. Então não restava mais nenhuma árvore. O que era com a intenção de facilitar o acesso do animal à sua comida. Mas adivinha o que aconteceu? A vaquinha continuava percorrendo o mesmo caminho, mesmo não existindo mais nenhum obstáculo. E é isso que acontece nas nossas mentes, né? Esses padrões, esses caminhos que a gente desenvolve na nossa mente, né? São caminhos sinápticos, né? Que a gente desenvolve, é o nosso piloto automático. A gente, diante de uma situação, eu reajo dessa mesma forma, mesmo que não exista nenhum obstáculo, né? Ou que exista, pior, né? Obstáculos imaginários. Então, o que a meditação ajuda a gente a fazer, né? A trilhar esse caminho, né, de forma mais direta, para chegar naquilo que a gente precisa, quebrando esses padrões de comportamento, né, esse piloto automático. A gente traz mais consciência e clareza e com isso a gente começa a desenvolver novos padrões de comportamento, a gente começa a criar dentro do nosso cérebro novas sinapses, né? Novas ligações e a nossa mente descobre novas formas de viver e formas mais saudáveis. E então, como eu falei, né, o que é mais engraçado, porque muitas vezes esses obstáculos, eles nem existem de verdade, né? Eles só existem na nossa mente, no nosso imaginário. Então a gente lida com esses obstáculos que a gente cria, a gente gasta muita energia, sendo que na maioria das vezes, na verdade, eles não existem. Eu citei uma frase e eu repito aqui, que é: as piores coisas que aconteceram na minha vida foram aquelas que eu imaginei. Então, geralmente é isso que acontece com a gente. A gente prevê situações negativas e a gente tem muito esse foco no negativo. E com a meditação a gente começa a desconstruir esses padrões negativos, né? A gente começa a criar, então, padrões mais positivos para a nossa vida. Para entender também sobre meditação, eu trouxe uma diferenciação de um conceito de estresse. E como o estresse, né, ajuda também a gente a entender o que acontece quando a gente medita. Então, eu tenho lá o meu balaio, né, do meu ego, daquilo tudo que eu acredito que sou eu. E quanto mais coisa eu carrego nesse balaio, né, quanto mais coisa eu vou colocando aqui dentro, mais difícil e mais pesado fica para eu carregar essa estrutura, né? Isso gera estresse, né? Um estresse contínuo, crônico. Então a gente vai entender que o estresse agudo, eu tenho uma linha aqui da normalidade.
E a vida, né, nos seus altos e baixos, ela exige da gente, em alguns momentos, utilizar sim o estresse como ferramenta positiva para nos ajudar a sair de algumas situações. Então eu tenho descarga hormonal de cortisol, por exemplo, que me ajudam. Vem aqui, resolvo a situação, aí eu volto para essa linha. Essa linha abaixo aqui é a linha do relaxamento, é onde acontece a regeneração dos nossos sistemas e é onde principalmente funciona o nosso sistema imunológico. Então é essencial que a gente saiba fazer esse movimento, né, de utilizar o estresse de forma positiva e voltar para um estado de relaxamento. E fazer esse fluxo, né, correr bem nesse fluxo da vida. Mas o que acontece hoje? A maioria das pessoas vive num estado de estresse crônico. Então eu tenho aqui novamente a linha da normalidade e eu tenho também os altos e baixos da vida. Só que quando eu estou no nível de estresse crônico, o que acontece? Eu pulo de pico em pico. Eu vou perdendo a capacidade de trazer a minha mente para a linha do relaxamento, para a linha da regeneração, da restauração. E isso a longo prazo causa muitas patologias, é o que causa as doenças em todos os nossos sistemas. Porque se eu não relaxo, o meu sistema imunológico não funciona. E se o meu sistema imunológico não funciona bem, eu vou adoecer. Então, o que é a meditação, né? E todo esse caminho, todo esse processo que a gente vem aprendendo ao longo dos nossos 8 encontros, o que ele ensina pra gente? A trazer a nossa mente para cá, né? A estar mais aqui, a dar ao nosso corpo, à nossa mente, a oportunidade de se restaurar, de se regenerar diariamente. É um processo que tem que ser diário, né? Como limpar os dentes, como arrumar a nossa cama. Então, o convite é esse, para trazer isso para a sua rotina diária, né? Todas essas técnicas que a gente vem aprendendo, muito com esse objetivo de alcançar uma mente meditativa. Outros, para finalizar, né? Outros 2 conceitos que eu trouxe no finalzinho da nossa aula, é que o que acontece também quando a gente medita, né? A gente começa a responder às situações, não reagir. Então eu tenho uma diferença entre esses 2 conceitos de resposta e reação. Então, com uma mente meditativa, eu tenho mais ferramentas para responder. Eu saio do piloto automático. A nossa reação, né, a nossa reatividade é o nosso piloto automático, né? É esse caminho da vaquinha. Então não, uma mente meditativa, ela não reage, ela responde, ela observa, ela analisa e ela vai no melhor caminho para resolver aquela situação. E isso acontece porque eu fiz aqui uma simbologia, né, com uma balança, que é como se a gente tivesse, então, de um lado da nossa vida, as nossas demandas. Eu tenho as minhas demandas do dia a dia e eu tenho do outro lado da balança os meus recursos, né, para utilizar, para responder a essas demandas. Então, geralmente também o que vem acontecendo é que eu vou aumentando o meu número de demandas. Então, essa balança, né, esse prato da balança das demandas, ele vai pesando e a nossa vida vai ficando desequilibrada. Eu fico com poucos recursos para lidar com tantas demandas, né? E todo esse caminho do yoga, essa capacidade que a gente vai aprendendo de chegar numa mente meditativa é com o objetivo de pesar esse prato do recurso, né? Para que a gente consiga equilibrar esses 2 lados da nossa vida. É bom também que a gente consiga aprender a diminuir o número de demandas, né? E aumentar. Então a gente faz esse movimento, diminui as demandas e aumenta os recursos. Então a gente se equilibra, tá? E esse é o meu convite, então, para vocês, que eu reforço aqui. A prática diária, em algum momento do seu dia, tira 5 minutos, faz alguma postura, faz alguma asana, faz algum pranayama, algum exercício de respiração, que prepara, tudo isso prepara o seu corpo, prepara a sua mente para meditar, né? Nós fizemos um exercício de meditação formal e além desse exercício, né, de meditação formal, que é quando você vai tirar um tempo para fazer, um momento silencioso, começa com 5 minutinhos. Além disso, você pode praticar essa mente meditativa durante todo o seu dia, né? Em cada atividade que você estiver fazendo, coloca sua plena atenção nessa atividade. Está lavando louça? Estou lavando louça.
Eu não estou resolvendo problemas, pensando no que eu vou fazer, pensando no que eu vou comprar. Não, eu estou lavando louça, estou lavando garfo, estou lavando colher. Então você vai dando nome àquilo que você está fazendo, né? Vai tomar um banho? Estou tomando banho, estou lavando meu braço, enfim, consciência, plena atenção. Isso também é um bom exercício, né, de cultivar essa mente meditativa. Não vai para o banho pensando em coisas, resolvendo coisas, tendo diálogos mentais internos, né, às vezes até discussões com alguém. Não, toma seu banho, esteja plenamente consciente no seu banho, tá bom? Foi uma honra falar com vocês sobre isso. Eu agradeço de coração pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um beijo.